Você conhece a voz de Deus? Salmo 119. Comentário de Mário Persona. Eu tinha em casa umas fitas cassete com gravações dos meus filhos quando eram pequenininhos, a gente brincando, dando risada, eles cantando corinhos. Eu até mandei digitalizar para deixar em CD agora. E é precioso aquilo. Naquele tempo não existia tanta facilidade como existe hoje de gravar vídeos, essas coisas. E é precioso quando eu escuto aquilo, porque é a voz dos meus filhos pequenos, é uma coisa que faz lembrar muitas coisas. Mas para uma pessoa que não seja da família, aquilo ali não tem valor algum. E vai ver crianças rindo, brincando, cantando, vai achar normal, como a gente acha qualquer criança de outros, filhos de outros, né? Acha engraçadinho e tal, mas não tem muita importância. Como tem para os pais, porque é a voz deles, a voz dos nossos filhos. Aqui no versículo 139, o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Apenas um que conhece a Deus vai valorizar a palavra de Deus. Deus um dia registrou a sua palavra de uma forma muito mais indelével do que qualquer fita cassete ou gravação digital. Deus gravou a sua palavra, deixou a sua palavra gravada, e essa palavra é eterna, ela nunca vai deixar de existir. Nunca os preceitos de Deus, os oráculos de Deus se perderão. A fita dos meus filhos um dia vai ser destruída, o CD vai desaparecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Só que a preciosidade dela só pode ser desfrutada por aqueles que são da família de Deus. Quem é de fora da família não vê nada, não tem nenhuma emoção quando escuta a palavra de Deus, não tem nenhum apreço, nenhum carinho pelas coisas de Deus. Eu tinha um primo que já é falecido, ele tinha uma Bíblia grande, ele usava para segurar a porta aberta na casa dele. Ele fazia questão de mostrar para todas as pessoas que vinham às visitas, falava assim, olha meu apoio da porta aqui, que é uma Bíblia. Ele fazia isso de uma maneira para desonrar a palavra de Deus, assim, com ódio, né, das coisas de Deus. Assim é o homem natural, e nós podemos agradecer a Deus por nós também éramos assim, e fomos livrados disso, tirados desse estado de torpor, né, de ódio contra a palavra de Deus, de desejo de ter Deus longe de nós. Nós vemos que não é o fato de ter apenas a palavra de Deus e mantê-la aberta que denota interesse pelas coisas de Deus. Os judeus, eles tinham os oráculos de Deus, eles eram os guardadores da palavra de Deus, eles eram zelosos da palavra de Deus, porém sem entendimento algum, e eles rejeitaram aquele que a própria palavra de Deus prometia que viria, que era o Messias e Rei de Israel, que era o Cristo. Lá em Mateus, capítulo 9, eles chega um momento em que o Senhor faz um milagre, expulsa um demônio, eles falam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa esse demônio. E eles vão falar isso de novo, se não me engano, no final do capítulo 10, ou começo do capítulo 11 de Mateus. Outra vez o Senhor vai fazer um sinal, e eles vão dizer mais uma vez que ele é energizado, né? O poder dele vem do próprio Satanás. Não havia uma forma de se rejeitar de maneira mais completa o Messias deles do que dizer que ele vinha enviado pelo inimigo de Deus, pelo inimigo de nossas almas. Mas eles fizeram isso. Eles tinham a palavra de Deus, mas rejeitaram o autor da palavra de Deus.
o versículo 143. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Hoje uma pessoa me chamou no Facebook, falando que está passando por problemas, não disse qual era o problema, se eu tinha alguma coisa para dizer. Eu falei, olha, duas coisas: oração e leitura da palavra. Esse é o remédio para o cristão, sempre. Não vem do homem, vem sempre de Deus. E um cristão verdadeiro, quando ele lê a palavra, ele tem prazer na palavra de Deus. É o que fala aqui: os teus mandamentos são o meu prazer. Não são o meu opróbrio, não são o meu fardo, né? Não é uma penitência ler a palavra de Deus. Quando lê a Bíblia, começa a aparecer uma penitência, né? Começa a aparecer um castigo. Ah, não andou direito, tem que ler 10 versículos. Aí já não é prazer. Agora, como que um crente pode ter prazer na palavra de Deus se o nosso homem natural, ele não quer Deus, não tem prazer nas coisas de Deus? O homem natural não busca as coisas de Deus. Pelo contrário, ele foge de Deus. Como que nós podemos ter prazer, então, na leitura da palavra, quando nós escutamos a palavra? E eu tenho certeza que cada um aqui já teve oportunidade de, às vezes, estar em algum lugar, está passando, assim, tem pessoas conversando, e de repente ouve uma pessoa citar um versículo. Aquilo parece música, parece que um passarinho cantou ali perto. A gente, na mesma hora, já fica atento, já escuta aquilo, vem com prazer. Parece que falou uma coisa que é muito cara, muito grata ao nosso coração. Eu creio que lá em Romanos 8, nós temos a resposta, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas o versículo 16 de Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Existe uma comunicação agora no crente, uma comunicação interna do Espírito Santo com o espírito do cristão. Algo que nós não tínhamos antes. Nós estávamos sozinhos em nós mesmos, seguindo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Nós falávamos conosco, nós falávamos com os nossos pensamentos, nós nos comunicávamos conosco. Mas agora tem mais alguém aqui que entrou em nós. Essa comunicação agora foi ampliada, é uma comunicação com o Espírito de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Isso nós não tínhamos. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, o Espírito Santo em nós se alegra com aquilo. Porque Ele é o autor. Ele é o autor. Nós levamos em nós o autor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E quem toca violão sabe, você vai afinar um violão, você toca uma corda, tem um outro violão deitado no sofá do lado, assim, você toca aquela corda, a mesma corda vibra naquele outro violão, porque elas estão no mesmo tom, elas estão sincronizadas, elas estão na mesma frequência de som. Por isso que as duas vibram, igualmente vibram. Assim é a palavra de Deus, quando ela nos toca, ela vibra o nosso espírito, porque ela vibra o Espírito de Deus. E fica um prazer mútuo, assim, né, dentro de nós, podemos chamar assim, né?
porque nós temos o Espírito de Deus. Isso que diferencia um salvo de um perdido. Nessa dispensação, os salvos têm o Espírito de Deus. Eles têm em si algo que vibra, algo que é consoante aos pensamentos de Deus. É interessante que quando a gente lê esses blocos, né, eu não sei como é que chama isso, são estrofes, né? São 8, né? 8 versículos, que começa sempre com uma letra do alfabeto hebraico. Se a gente prestar atenção, eles formam uma história em si mesmos. Cada um tem um começo, meio e fim. Esse que nós lemos agora, ele fala muito do zelo da palavra. Do versículo 145 ao 152, parece até uma história do salvo, se a gente analisar nesse sentido, porque ele começa com reconhecimento de perdição, reconhecimento daquele que está perdido e necessitado, e termina com a eternidade. E é assim a história do salvo. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Esse é o primeiro arremedo que tem uma pessoa no momento em que ela recebe vida de Deus e se sente necessitada e busca, clama por salvação. É assim que Deus quer encontrar o homem, clamando por salvação, não determinando como Deus deve ser ou como Deus deve fazer. Não, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo o seu estado perdido, seu estado necessitado e clamando por salvação. Aí ele entra numa comunhão com Deus. No versículo 147, esse é o homem em comunhão com Deus e com a sua palavra. Ele começa o dia com a palavra. Preveni a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Esse é o começo do dia, deveria ser o começo do nosso dia, a palavra de Deus. Eu li um comentário de um irmão que ele fala assim que sem a Bíblia, nada de café da manhã. Que deveria ser assim a nossa vida. Primeiro a palavra de Deus, primeiro comer o alimento espiritual, depois comer o alimento material. Preveni a alva e clamei, esperei na tua palavra. E aí o versículo 148 é o final do dia. Os meus olhos preveniram as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Fecha o ciclo, então, do dia de quem busca a Deus, de quem tem comunhão com Deus. E aí ele desfruta, né, no versículo 149, da benignidade de Deus. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. E isso nós conhecemos bem, a benignidade de Deus, depois que nós somos salvos. E no versículo 150, nós vemos a oposição. Aí entram os inimigos, né? Aproximam-se os que seguem a malvados, afastam-se da tua lei. Essa é a inimizade que todo salvo vai encontrar nesse mundo. Ele vai ter clamado a Deus por salvação, ele vai ter sido salvo, ele vai ter a sua comunhão particular com Deus. Isso é uma coisa muito pessoal, de manhã à noite. Ele vai desfrutar da benignidade de Deus, mas ele vai perceber que os malvados, os inimigos, os malvados, se aproximam dele, querem lhe fazer mal. Porém, quem é que está perto dele? Os malvados? Não. Versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Essa é a segurança do salvo. Por mais que venham os malvados, né, os inimigos, os estranhos que não temem a palavra, o Senhor está perto. E o 152, acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Aqui lembra aquelas passagens que fala o Senhor Jesus fala assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Essa é a nossa segurança. Outro dia nós vimos o Evangelho de João, que começa dizendo, no princípio era o verbo, e termina dizendo, se tudo o que Cristo fez fosse escrito em livros, nem todo mundo caberiam os livros. Então é um Evangelho que começa
na eternidade e termina na eternidade. Esse versículo começa na eternidade, né? Podemos chamar assim, de antiguidade aqui. Começa lá atrás e termina lá na frente, que tu os fundaste para sempre. Que historinha maravilhosa, né? Que é do que Deus faz dentro de 8 versículos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.